O Abaporu. Vamos contar hoje a história do quadro mais valioso de todos os tempos no Brasil e também um dos mais valiosos, um dos mais visitados, um dos mais queridos do mundo todo pela arte de Tarsília do Amaral. É simplesmente maravilhoso a história brasileira, a história da cultura, porque mexeu muito com a época, representa muito a época cultural em que vivia o Brasil, e é simplesmente maravilhoso entendermos a história do Brasil e entendermos o que aconteceu lá nessa época, porque Tarsília do Amaral fez essa obra. A BBC Brasil apresenta do Edson Veiga 2019, mas como a história não mudou. Abaporu, a história do quadro mais valioso da arte brasileira. É simplesmente sensacional. Vamos começar a leitura para nós entendermos exatamente do que se trata esta obra da literatura, obra clássica. Olha novamente aqui, este quadro ele é realmente muito bonito, muito diferente. Vamos entender, olha só. Em 11 de janeiro de 1928, a pintora Tarsília do Amaral, 1886-1973, acordou ansiosa. Era aniversário do seu marido, o escritor Oswald de Andrade, somente isso. 1890-1954. E ela tinha preparado uma surpresa. Um quadro de 85 centímetros por 73 centímetros pintado em segredo nos últimos meses. Com seu jeito afobado e verborrágico, Oswald nem deixou que a artista explicasse a obra. Foi logo elogiando, dizendo que era a coisa mais incrível que ela já tinha feito. Abre aspas. É excepcional esse quadro, dizia ele. É o homem plantado na terra. No mesmo dia, Oswald mostrou o presente para um de seus amigos, o poeta Raul Bopp, 1898-1984, e juntos começaram a enxergar ali, naquela figura enigmática, um índio canibal, um homem antrófago. Aquele que queria devorar a cultura para se apossar dela e reinventá-la. Tarsília empolgou-se com a interpretação e correu para um velho dicionário de Tupi-Guarani. Ali encontrou as palavras Aba e Poru, homem que come. Estava batizado aquele que se tornaria o mais valioso quadro da arte brasileira. Abaporu, o homem que come. Agora você já sabe. Mas o que seria apenas um presente de aniversário de uma artista para seu marido acabou transcendendo qualquer relacionamento para se tornar um dos quadros mais famosos do Brasil e certamente o mais valioso. Olha como a Tarsília era bonita. Tarsília do Amaral, que pintou o quadro mais valioso de arte brasileira em 1928. Abre aspas. Sua grandeza se deu desde o início porque naquele contexto ele acabou inspirando o Manifesto Antropófago, escrito por Oswald, e o manifesto que seria decorrente desse texto, Antropofagia, afirma Tarsília do Amaral, sobrinha neta e responsável pelos direitos da obra da artista, em entrevista à BBC News Brasil. Em seguida, o quadro acabou virando símbolo de tudo o que o modernismo queria dizer. A antropofagia, no sentido de absorver a cultura europeia dominante na época e transformá-la em algo nacional, tudo isso foi sintetizado no Abaporu. Um quadro com essa história foi ganhando importância e fama e tudo colaborou para ele se tornar o quadro mais importante da arte brasileira, diz Tarsília. Nessa segunda-feira, 16, o quadro ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter do Brasil. O motivo foi a comparação feita num tweet por um internauta para que a tela Batalha do Havaí de Pedro Américo, 1843-1905, deveria representar a arte brasileira no mundo. Outros usuários da rede logo se mobilizaram para defender a obra de Tarsília. Isso foi em 2019, né? O itinerário de uma obra. Mas o Abaporu não seria de Oswald por muito tempo. No fim de 1929, Tarsília e ele se separaram. Na hora da divisão dos bens, a pintora ofereceu ao poeta de sua coleção uma obra muito mais valorizada à época, O Enigma de um Dia, de Giordino Chirico, 1888-1978, e ficou com o seu Homem que Come. Em 1928, o quadro foi exibido pela primeira vez em uma exposição em Paris.
No ano seguinte, integraria as duas primeiras mostras individuais de Tarsília em São Paulo, outra no Rio. O Abaporu voltaria a ser exibido em Terras Cariocas em 1933. Em 1950, o quadro foi exibido no Museu de Arte Moderna, o MAM, de São Paulo. 2 anos depois, integrou nova mostra no MAM. O Abaporu participaria ainda de 2 bienais, a sexta de São Paulo, em 1963, e a 32ª, de Veneza, em 1964. Em 1969, o quadro participou de uma turnê por várias cidades brasileiras na mostra Tarsília, 50 anos de pintura. 3 anos mais tarde, estaria novamente exposto em São Paulo na comemoração de 50 anos da Semana da Arte Moderna de 1922. Nos anos de 1960, Tarsília havia vendido o quadro para o colecionador Pietro Maria Bardi, 1900-1999, fundador do Museu de Arte de São Paulo, o MASP. Conforme Tarsília conta em seu livro Abaporu, uma obra de amor, a pintora nutria uma expectativa que o quadro passasse a integrar permanentemente o acervo do museu. Bardi preferiu fazer dinheiro, mas, menos de um mês depois da aquisição, revendeu a obra para o colecionador Érico Stickel, 1920-2004. Em 1994, o galerista Raul Forbes comprou o quadro por $25 mil, então o valor mais caro já pago por uma pintura brasileira. Em 1995, a Forbes decidiu leiloar o Abaporu na famosa Christie's, em Nova York. Foi arrematada pelo empresário argentino Eduardo Constantini por $1.350.000. Novamente um recorde nacional. E aqui está o quadro novamente, deve ser muito bonito mesmo. Constantini criaria o Museu de Arte Latino-Americana em Buenos Aires, o MALBA, para o qual doou a coleção. O Abaporu voltaria a ser exibido no Brasil em 2008 em mostra na Pinacoteca do São Paulo. Em 2011, no Palácio do Planalto, em Brasília. Em 2016, no Rio de Janeiro. Em 2019, o quadro chegou à Casa Sonhada por Tarsília, o MASP, a renomada instituição criada pelo homem para quem ela vendeu a obra, Pietro Bardi, o quadro mais caro do Brasil. Como o Abaporu não está à venda, a referência mais precisa que pode ser utilizada para estimar seu valor é o seguro feito durante exposições. No ano passado, quando esteve exposto no MoMA, o Museu de Arte Moderna de Nova York, a apólice garantia $45 milhões. Questionados pela reportagem, nem o MASP nem o MALBA informaram seu valor aumentado para a exibição brasileira. A BBC News Brasil, o argentino Eduardo Constantini, fundador do presidente do MALBA, não economizou elogios à obra. Abre aspas. Sem dúvida, é a peça mais representativa e valiosa da arte brasileira. Sua iconicidade cresce ano a ano com um mito também de arte latino-americana, pontua. Seu valor estimado hoje é impossível de ser definido, mas é algo superior a $45 milhões. Tarsília revela que em 2011, a então presidente Dilma Rousseff perguntou a Constantini quanto custaria repatriar a obra. Eu estava ao lado e ele falou em $200 milhões, conta. O atual recorde financeiro atingido por uma obra brasileira é o outro quadro de Tarsília, A Lua, pintado em 1928. Foi comprado em fevereiro deste ano pelo MoA por $220 milhões. A obra dela então alcançando valores estratosféricos, e isso valoriza os demais quadros também, comenta Tarsília. Tarsília do Amaral está começando a ganhar relevância no mundo. Professor de História da Arte da Abra, Escola de Arte e Design de São Paulo, a arquiteta Márcia Labute, considera que, a despeito das cifras das apólices, o Abaporu é uma rara obra de valor inestimável. É símbolo de um movimento que carrega todo o contexto junto a ela, comenta. O Marchand e doutor em História de Arte Olívio Guedes tem da mesma opinião. Para ele, o quadro é daqueles que valem cada centímetro. O mercado tem vida própria numa eventual negociação futura, e ele quem dirá o preço, afirma. Guedes dá a equação que faz com que um quadro deste classe seja valorizado. Uma obra de arte notória por vários sentidos, a artista, seus relacionamentos, seus momentos históricos, as relações, o período, resume. Tarsília foi inventiva quanto às técnicas, era do circuito considerado a elite intelectual brasileira dos anos 1920 e traduziu com seu trabalho, contexto, cultura e então. Somando tudo isso, temos seu status, portanto, uma contabilização financeira completa. Guedes. Abaporu é uma obra com um currículo próprio, simplesmente sensacional mesmo. Marchand acredita que até o fato de a obra pertencer a uma instituição estrangeira contribuiu para a valorização. É status, porém, é péssimo não tê-la no Brasil. Guedes compara com o fato de Mona Lisa, a obra máxima do italiano Leonardo da Vinci, 1452-1519, estar no francês Museu du Louvre. Tarsília diz que, no íntimo, também gostaria que a obra mais importante da tia-avó estivesse no Brasil. Claro que eu ficaria feliz com esse quadro no Brasil. Por outro lado,
Acho que para a arte brasileira, a venda do Abaporu foi importantíssima. A arte brasileira começou a ter um caráter internacional depois disso. Avalia comentando que, sobretudo após a mostra realizada no passado no MoMA, a obra do artista tem despertado muito interesse em outros países. Estivesse recentemente em Paris, no Centro Georges Pompidou, e o diretor me disse que interesse em mostrar da Tarsila. A britânica Tate Modern também já se manifestou nesse sentido. Labute lamenta profundamente o Abaporu não integrar nenhuma coleção nacional. Pere o orgulho nacional, não tem o menor sentido, afirma. Já a crítica e curadora Araci Amaral, professora de História da Arte da Universidade de São Paulo, tem outra opinião. Para ela, é importante que a obra de Tarsila permaneça em uma instituição estrangeira pela visibilidade, abre aspas. É uma honra o Abaporu estar na coleção tão prestigiada como o Malba, assim como é uma honra a Lua integrar o MoMA. Cita, são coleções do alto nível internacional. Nessas instituições, as obras são cuidadas e vistas por um grande público, interpretações. Mas o que é, afinal, o Abaporu? A leitura de Oswald de Andrade e Raul Bopp acabou dominando o imaginário. Aquela criatura canibal simbolizaria o brasileiro devorando a cultura europeia e refazendo o seu modo. Era um grupo maluco que falava que a gente pode comer o europeu e depois criar uma coisa nova, diz Labute. É uma obra muito interessante porque traduz o sentimento da brasilidade. Prossegue a professora, Abaporu tem uma composição muito limpa, muito concisa. É uma pessoa agigantada de uma pessoa com pés e mãos grandes, como se fosse o trabalhador. A representação do brasileiro sendo visto de baixo para cima, com um rosto indefinido, como se não fosse uma pessoa. Tem a cabeça pequena, os braços e pernas grandes. Uma crítica social. Em 2014, a Tarsilinha lançou em seu livro uma tese inusitada para explicar a obra da tia-avó em Abaporu, uma obra de amor. Ela traz evidências de que a pintura seja um autorretrato de Tarsila, provavelmente nua, feita como presente ao marido. Olha só, isso eu também não sabia. Tarsilinha recorreu a pesquisas familiares para corroborar a versão. Ela descobriu que na casa onde a artista morava com Oswald, um sobrado na rua Barão de Piracicaba, região central de São Paulo, havia um grande espelho que ficava inclinado no corredor que dava para seu quarto ou ateliê. O reflexo distorcido, por conta da posição inclinada do espelho, mexeu com a imaginação do artista, foi um estalo. Ela sabia perceber a poesia nos detalhes. Tinha de faro artístico ao gostado de quem não enxerga o óbvio nas coisas, mas além, Tarsila viu na cena uma oportunidade de criação, relata ela no livro. No espelho, a cabeça da artista parecia bem pequena, o pé gigante. Seus olhos de pintora se encararam com aquela visão inusitada, diferente, por isso mesmo, interessante. Tarsila deve ter gastado muito tempo se observando, horas, talvez. O pé imenso, a cabeça minúscula, a boca e os olhos que quase sumindo, a mão caída ao longo do pé grande. Que figura diferente, prossegue. Aquela imagem lhe parecia provocativa, ousada, perfeita, bem-humorada. Ficou gravada em sua retina, grudada em seu pensamento, tornou-se uma insistente obsessão. Um outro indicativo é anatômico. De acordo com os relatos familiares colhidos por Tarsilinha, a artista, assim como a figura que aparece no famoso quadro, também tinha o segundo dedo do pé maior do que o dedão. Isso é BBC Brasil, isso é cultura brasileira, muito bem.